Pronto. Joia, gente. Então, nós vamos iniciar agora a nossa meditação no nosso salmo desta manhã. Salmo também muito querido, muito citado por muitos cristãos, né? Eu confesso que talvez durante o ano seja um dos salmos que eu mais cite, porque eu tenho o costume de mandar, sempre quando, especialmente um irmão faz aniversário, eu mando os parabéns e coloco lá, Salmo 128, né? Às vezes eu colo o texto do salmo, às vezes coloco só a referência, mas é um salmo que para mim é muito precioso mesmo em termos de conteúdo, de aplicação. Então a gente vai olhar rapidamente para esse salmo muito abençoado, né? É, Quero dizer também que esse salmo, de certa forma, a gente sabe que já está dentro de um bloco, né? Que é o bloco dos salmos de romagem. Esses salmos chamados salmos também de ascensão, cantados pelos peregrinos quando subiam ao templo. E, de certa forma, Salmo 127 e 128 formam um bloco único, assim, no sentido de que os dois tocam muito no tema da família. Então, ambos destacam a família. Por isso que eles são muito conhecidos, sempre lidos em contextos assim de mês da família, ou quando a gente vai fazer participar de algum evento, de algo relacionado a aniversário de casamento, né? Eles são pregados também em casamentos, em ocasiões de casamento, são bastante conhecidos. Então, o que a gente vai fazer aqui é a leitura do Salmo, e em seguida nós vamos começar a nossa meditação nele. Só ajustar minha janela aqui do texto, do meu esboço aqui, para a gente prosseguir. Acertar também aqui. Pronto, 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 pronto. Então, vou fazer aqui a leitura do Salmo 128. Ele diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E aí prossegue: Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida e vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Então, esse é o conteúdo do Salmo, como a gente tem visto, né? E já foi mencionado aqui. Então, ele está prosseguindo aí com aqueles cânticos de peregrinação. Esses cânticos, como a gente sempre diz em cada vídeo, eles abrangem aí do Salmo 120 até 134. Eles começam de forma meio sombria, assim, destacando essa questão do embate entre os peregrinos, aqueles que sobem para Jerusalém, e os seus opositores, e ele enfatiza que Deus é o nosso socorro, Jerusalém é o nosso destino. Em seguida, no Salmo 121, os peregrinos são guardados por Deus. No Salmo 122, os peregrinos amam Jerusalém. No Salmo 123, os peregrinos são saturados de desprezo, mas mesmo isso não desanima, né? Os peregrinos continuam com os olhos fitos em Deus, no Salmo 123. No Salmo 124, eles admitem a fraqueza deles, ao mesmo tempo em que eles celebram a presença de Deus, uma presença forte e cuidadosa ao lado deles. No Salmo 125, os peregrinos vivem pela fé. No 126, eles precisam de restauração e podem contar com essa restauração, por isso que eles oram esperançosos. No Salmo 127, eles dependem de Deus para a sua edificação e para assegurar o reino messiânico e também as suas famílias. Então, é Deus que está edificando todas as coisas para assegurar a bênção dos peregrinos. E aqui, hoje, no Salmo 128, as famílias dos peregrinos são abençoadas por Deus. É um salmo que a gente não sabe ao certo quem escreveu, não tem aí o registro do autor do Salmo 128. O salmo anterior foi escrito por Salomão, esse aqui a gente não sabe quem escreveu. Mas ele pode basicamente ser dividido aí em duas partes. No primeiro momento, dos versos 1 a 4, ele, de certa forma, traz para a gente essa informação sobre a natureza e a extensão da bênção de Deus. E na segunda parte, versos 5 e 6, a gente tem aí uma espécie de expressão litúrgica desta bênção. É até possível que esses versos 5 e 6 tenham sido usados no passado, assim como a gente usa hoje aquela bênção no final dos nossos cultos. Todo final de culto tem um momento da bênção,
Só que a gente normalmente faz essa leitura, ou a gente repete ali a bênção apostólica, né? Baseado lá na bênção de Paulo. E alguns pastores presbiterianos usam também a chamada bênção de Arão, lá de Números, né? O Senhor te abençoe e te guarde, etc. Mas é bem provável que os judeus, em determinados momentos litúrgicos, e talvez até nessas festas das quais participavam, eles tinham momentos em que era proferida essa bênção, que consta aí nos versículos finais do Salmo 128, né? Versos 5 e 6. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Então, essa segunda parte é bastante, realmente litúrgica. Então, na primeira parte, o que a gente tem? Essa natureza e extensão da bênção de Deus são mostradas aí para a gente. E por que a gente fala tanto em bênção? Por causa da palavra que aparece no início do Salmo, essa palavra se repete, mas quando ela é repetida, quando ela aparece pela segunda vez no texto hebraico, aqui no nosso texto em português, eles mudam a palavra, né? Mas é a mesma palavra que aparece duas vezes. Então a gente tem o salmo começando com bem-aventurado. Essa é a palavra. E essa mesma palavra que consta no hebraico aparece no verso 2 como feliz, né? Como ali a gente lê, feliz serás. Então, bem-aventurado e feliz. No hebraico é a mesma palavra, uma palavra que tem esse sentido de feliz, mas acima de tudo, não se trata de uma felicidade como uma felicidade qualquer, uma felicidade como a que os homens, de modo geral, podem obter aqui nesse mundo. Aqui trata-se de fato de uma bênção, é uma felicidade proveniente de uma bênção. Quando Jesus diz bem-aventurados e faz aquelas diversas descrições no Sermão do Monte, apesar de que lá está sendo usado o termo no grego, mas o sentido é o mesmo, né? No sentido de que esses discípulos de Jesus são abençoados. Então, é um determinado estado de bem-estar e de que a gente pode chamar realmente de felicidade, mas é muito mais do que uma felicidade meramente humana, alcançada por meio de vivências meramente naturais. Trata-se de uma felicidade que decorre de uma bênção, é a bênção de Deus. O Salmo está falando sobre a bênção de Deus recaindo sobre o indivíduo. Essa bênção de Deus ela vai transbordando da vida do indivíduo para a vida da família e depois ela vai transbordando para a vida de toda a nação. Então, basicamente é isso. É interessante esse modo como Deus descreve o processo da bênção de Deus, né? Indivíduo, família e nação, porque a gente, inclusive nesses tempos, né? Esse ano, por exemplo, é ano de eleição, já vai ser enfatizado, a gente vai ouvir já um pouco disso nesse ano de eleição, que é um ano mais de eleições municipais. Daqui a 2 anos, quando chegar eleição de presidente, etc., a gente vai ser metralhado, né, com essas mensagens, né, que é maravilhosa a nação, né, que é abençoada por Deus, etc., e vários candidatos vão aparecer aí dizendo que eles são os candidatos que vão garantir isso, mas a Bíblia o tempo todo vai dizer o seguinte, que essa bênção de Deus, ela não vem por meio meramente de estruturas ou estratégias políticas ou engajamento político. Ela, na verdade, nasce no coração do indivíduo e ela vai se desdobrando para a família do indivíduo. A importância da família na sociedade é fundamental. E a partir daí, ela se derrama da família para a nação. Então, isso é muito importante, né? Até porque isso, a gente, como cristãos que se dizem evangélicos ou protestantes, etc., é, a gente precisa compreender. A gente sempre diz, às vezes, nós valorizamos a família, mas espera aí, a gente está entendendo realmente o valor dela. E nesses termos, então, o Salmo 128 é muito precioso. E veja só, ele começa então dizendo isso: bem-aventurado, e traz as bênçãos para o indivíduo. Quais são as bênçãos para o indivíduo? E é importante a gente interpretar corretamente, porque alguns às vezes leem o versículo primeiro do Salmo 128 e interpretam as bênçãos como condições. Deixa eu explicar o que eu quero dizer aqui. Porque ele vai trazer as primeiras duas bênçãos no verso 1. Aquela pessoa que é abençoada por Deus, ela teme ao Senhor. É o que diz aí. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Essa é a primeira bênção. A segunda bênção é
ele anda nos caminhos do Senhor. Então a gente tem uma bênção primária, que é a bênção do temor, e uma bênção que segue, que é a bênção da santidade ou da obediência aos mandamentos, porque andar nos caminhos significa andar nos termos do pacto, nos termos da lei do Senhor. Basicamente, nesse ponto, a gente está verificando uma atualização do Salmo 1, versos 1 a 3. O livro de Salmos começa dizendo isso, né? Lá no Salmo 1, de 1 a 3, a gente vai ler assim, ó. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Por que ele não faz isso? Porque ele teme ao Senhor. Ele sabe que ele não quer pecar contra Deus. Ele sabe que ele precisa caminhar com Deus nesse mundo. Como os antigos diziam, né? Deus está vendo, ele sabe disso. Então, uma vez que ele sabe que Deus está vendo, ele tem esse temor do Senhor. E veja só, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É a segunda bênção pactual. Agora ele tem prazer na lei, ele anda na lei, ele medita nessa lei, daí ele busca alinhar sua vida a essa lei. Entenda, o texto, tanto do Salmo 1 como do Salmo 128, não está dizendo que o homem é abençoado porque ele teme o Senhor e anda na lei. Não é isso. O texto está dizendo que ele teme o Senhor e anda na lei porque ele é abençoado. Porque ele foi alcançado pela graça de Deus, essa é a bênção, é por isso que agora ele anda com Deus diferente nesse mundo, né? É a mesma coisa que de Jesus ali nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes de espírito, né? Bem-aventurados os mansos. E daí ele, os mansos, os que choram e tal. E daí ele vai descrevendo as bem-aventuranças. Aquelas bem-aventuranças estão descrevendo o discípulo que foi salvo por Jesus Cristo, a pessoa que foi encontrada pela graça de Deus através de Jesus Cristo. E agora, porque ela foi abençoada por Deus, graciosamente abençoada, agora ela vai caminhar como discípulo de Jesus no mundo. É essa mesma coisa que está sendo descrita aqui no Salmo 128. Então, Deus abençoa o indivíduo. Como? Ele abençoa o coração e o caráter do indivíduo. Então, quando a gente pensa lá numa nação abençoada, a gente teria que imaginar, ou teria que discernir, não é nem imaginar, é discernir, compreender, admitir que essa bênção começa lá, com os cidadãos de caráter transformado, né? Indivíduos transformados por Deus. Deus visitou o coração dessas pessoas e transformou o coração delas. Agora elas têm uma experiência com o Criador delas, com o Deus vivo a quem elas se dirigem agora. Elas entendem que esse Deus é Deus todo-poderoso, santo, altíssimo, é um Deus temível, não é um ídolo que a gente manipula, é Ele que reina sobre nós. Então, daí agora eles temem o Senhor e a partir de então eles buscam caminhar nos caminhos do Senhor e andam nos seus caminhos. Essas são as duas primeiras bênçãos. E a terceira bênção, olha bem como a estrutura é idêntica à do Salmo 1. Eles têm o chamado ganho justo, né? A bênção para a sua vida comum, para a sua vida material. Quando diz no verso 2: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, tudo te irá bem. A mesma coisa do Salmo primeiro, né? Retornando a ele, observe que logo depois da gente ler, antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, nós lemos, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e olha só, tudo quanto ele faz será bem sucedido. Uma bênção pactual. Ou seja, Deus abençoa o coração e Deus abençoa a vida comum. Deus cuida e sustenta esses que pertencem a Ele, né? É nesse sentido que a gente lê também um salmo de Davi em que ele diz que nunca viu um justo, né, passar a mendigar o pão, no sentido de que Deus realmente sustenta aqueles que pertencem a Ele. Então, é um Deus que cuida de nós, da nossa vida inteira, a nossa vida que a gente chamaria aí de vida espiritual, né? Mas também a nossa vida material, né? As coisas do coração, aquilo que diz respeito à nossa alma, a nossa integridade, aquilo que a gente chama de santificação, né? Ele atua no nosso interior, nos conformando a Cristo conforme a gente vai caminhando com Ele, e Ele também vai cuidando da gente, né? Das nossas necessidades cotidianas. Essas são as bênçãos
para o indivíduo. Então, veja só, quando encontramos na segunda expressão dizendo feliz serás e tudo te irá bem, está sendo dito lá no texto hebraico, bem-aventurado serás e tudo te irá bem. Então, o início, ele começa dizendo bem-aventurado e ele prossegue dizendo ele é feliz, é bem-aventurado, tudo isso indicando a bênção individual, e agora a gente percebe que essa bênção individual ela se desdobra, vamos dizer assim, para a família. E o que o Salmo traz, então, de bênção para a família? Versos 3 e 4, né? Então a gente vai encontrar aí, ó, tua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Essa declaração é interessante, e deixa eu só aqui checar um detalhe aqui que eu quero verificar também aqui no texto para ver se é isso mesmo. Ok. Então, vamos lá. Então, veja só, essa referência aqui à família é muito interessante, porque o que o Salmo está trazendo para a família? Está trazendo o seguinte, um lar sereno. Essa é a descrição. Algo muito simples, um lar simples. Uma esposa e os filhos. A esposa no interior da casa, os filhos sentados em volta da mesa. Olha que imagem mais simples, né? É, E parece até uma imagem meio idílica, assim, de sonhos. Uma família serena, tranquila, em paz. Que bênção! Isso é grande bênção de Deus. A Bíblia está dizendo que quando isso acontece, é Deus que está confirmando que Ele é o Senhor daquela casa, é o Senhor daquele lar. O texto não está falando de riquezas. Veja só, diz que do trabalho de tuas mãos comerás. Né? Não está dizendo que esse indivíduo vai ser rico, todo crente vai ser rico, não é isso. Mas está falando da gente poder chegar em casa depois de um dia difícil e dizer, puxa, como é bom me encontrar com meu cônjuge. E a gente poder encontrar com os nossos filhos e dizer, que bom que eu tenho esses filhos, né? O Salmo 127 já tinha falado dos filhos, dizendo que eles são herança do Senhor, né? E feliz o homem que enche como flechas na mão do guerreiro, etc. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Mas agora no Salmo 127 está falando dos filhos aí, desculpe, no Salmo 127, os filhos também à porta da casa defendendo o pai, mas agora no Salmo 128, os filhos em volta da mesa, né? E eles e a mãe junto e o pai junto, uma família junta, que permanece junta. Que bênção! A Bíblia está dizendo isso é bênção de Deus. Então, a bênção que se desdobra para a família. As imagens usadas aí, né? Videira, oliveira, a mulher é como uma videira frutífera e os filhos são como rebentos da oliveira. A gente não depende tanto disso, mas para o judeu, até hoje, gente, se você visita Israel, você vai ver a importância naquele país, né, para as famílias que vivem nas cidades menores, tanto da videira quanto da oliveira. Eles precisam da videira, do vinho, praticamente para as refeições diárias. Até hoje, muitos judeus vivem em situação muito similar àqueles descritos nos tempos bíblicos em termos de alimentação mais frugal, especialmente aqueles que vivem mais no campo e etc. Ainda hoje tem aquela questão do pão que eles comem ali, fazem, às vezes vai ficando meio durinho, e eles têm que colocar vinho com água e amolecem aquilo ali para desfrutar da refeição diária. E a oliveira, ali você tem algo muito precioso, que é o azeite, que para eles é importantíssimo na dieta, no sustento cotidiano, no sustento diário. E nesses termos, então, é isso que está sendo dito. Olha a preciosidade dessa esposa, olha a preciosidade que são os filhos. Alguns olham para esse salmo e falam: nossa, esse salmo é meio antigo, obsoleto, até porque ele traz uma visão patriarcal, o marido e as mulheres ali dentro de casa. Que história é essa da mulher no interior da casa? A mulher tem que estar fazendo outras coisas, né? E essa história dos filhos aí, parece propaganda de margarina, os filhos quietinhos aí, que coisa mais irreal, não é assim a vida real. Não tem nada disso de visão patriarcal, gente. O Salmo 128 traz uma visão pactual. A visão é pactual, o que é uma família da aliança. Essa família está abençoada, sendo abençoada com bênçãos da aliança. Mesmo que o formato da família mude, a dinâmica da família mude, né? Seja uma dinâmica em que a esposa trabalhe fora e no final os dois chegam no final do dia juntos, mas e os filhos têm uma rotina super ocupada, contemporânea, etc. Mas essa família, no final das contas, ela vai poder olhar para si mesma e refletir e falar: olha como Deus nos abençoou, gente, olha como nós estamos
estamos caminhando juntos, estamos caminhando em paz, estamos caminhando mesmo com os conflitos e crises, mas Deus tem nos ajudado a passar por elas, e olha aí, os filhos nas suas diferentes fases, com seus desafios, mas Deus tem nos acompanhado e tem nos ajudado. E ele está confirmando a bênção da sua aliança sobre nós. Essa é a visão, então, do Salmo 128. Uma bênção para o indivíduo. Começa Deus trabalhando no caráter dele, produzindo temor no coração dele. Ele está caminhando conforme a palavra de Deus. E essa bênção se desdobra agora para a sua família. E a partir daí, então, o fechamento. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. E eu só queria checar aqui no texto hebraico se o verbo abençoado aqui é o mesmo. Na verdade, aqui é outro verbo, né? Aqui é o sentido mesmo de não apenas ser abençoado, mas de ser louvado. É mais ou menos o seguinte: você olha para a vida do indivíduo e diz: olha a vida dessa pessoa, gente, isso é bênção de Deus demais. É isso. As pessoas de fora olham e dizem: olha, estou vendo a bênção de Deus. Essa pessoa tem algo diferente. Ele tem Deus na vida dele e na vida da família dele. Então, é nesse sentido que o verso 4 traz o verbo abençoar. É isso, como será abençoado, ou como será louvado o homem que teme ao Senhor. É como se o Salmo dissesse: vale a pena temer o Senhor. Vale a pena andar com Deus nesse mundo. Isso abençoa o indivíduo, isso abençoa também a família desse indivíduo. E daí, então, temos a palavra final do Salmo, que é a palavra litúrgica, a bênção litúrgica. Olha que bênção preciosa. Alguns entendem que provavelmente essa bênção era proferida nas celebrações das festas dos peregrinos. Então, quando eles chegavam em Jerusalém, provavelmente participando das festas, tinha um momento nas festas, alguns acham que talvez seria até no encerramento, antes deles voltarem para suas aldeias ou para suas casas, o sacerdote diria algo semelhante a isso, né? O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida e vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Então, agora vejamos isso. O Senhor te abençoe. Então, de onde vinha? De onde vem essa bênção para o indivíduo? De onde vem essa bênção para a família do indivíduo? Vem de Sião. Sião é o templo, é o lugar de adoração. Então a bênção vem do lugar de adoração. Por isso que essa família percebe a importância da adoração, a importância de buscar a Deus, de adorar a Deus. A bênção não vem de outro lugar, gente. O Salmo 127 está dizendo isso desde o início. Você pode trabalhar até se esguelar, pode ficar sem dormir, acordar de madrugada. Olha, o Senhor abençoa, Ele dá enquanto dormem aos seus. Né? É Ele que edifica a casa, é Ele que guarda a cidade, é Ele que dá aos filhos como herança. Então, agora aqui no Salmo 128, essa verdade sendo reforçada. A bênção não vem do nosso esforço, ainda que o esforço, o trabalho seja de Deus, a gente tem que fazer isso, mas a bênção vem de Sião. É Deus que nos abençoa. Sião é a referência do lugar de adoração. Por isso que é um salmo de romagem. Todos os salmos de romagem fazem referência à cidade santa e ao templo na cidade santa. E daí também para que vejas a prosperidade de Jerusalém. O Senhor Jesus Cristo atualiza isso no Sermão do Monte, dizendo assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Né? Então, quando a gente está centrado na adoração, na devoção a Deus, a família toda fazendo isso, então as bênçãos vêm de Deus, que nos abençoa por meio da sua igreja, dos ajuntamentos do seu povo, da prática cotidiana de adoração. A gente está saindo do encontro da fé reformada que fala sobre isso, e isso, então, se desdobra aí na descendência, quando o texto diz: você vai ver a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, e vai ver os filhos dos teus filhos, e aí termina o texto dizendo: paz sobre Israel, shalom sobre Israel. Ou seja, que a bênção que começa no indivíduo, ela se derrama para a sua família. A bênção sobre a família do indivíduo se derrama sobre a nação. Então, uma nação abençoada, forte, é a nação que tem famílias abençoadas, que andam com Deus. E famílias abençoadas são famílias que têm indivíduos abençoados, que andam com Deus. Essa é a mensagem muito preciosa do Salmo 128. A minha oração é que Deus possa abençoar nossas vidas individuais, nossas famílias, nossa igreja, né, e a nossa nação, nos termos desta aliança tão preciosa, tão abrangente, tão suficiente, né, para suprir as nossas necessidades todas
que é esta aliança demonstrada, aqui afirmada no Salmo 128. Nós vamos orar sobre isso agora, vamos finalizar agora a nossa gravação para termos a nossa oração final.